Fernando Diniz fala sobre os novos contratados e também sobre a vitória diante do Sport e os 11 dias que terá só de treinamento para o campeonato está parado, já que é data da FIFA para as eliminatórias da Copa do Mundo. Tudo isso desperta, Vascaíno! Salve, salve, galera do Vascão! Bom dia para todo mundo! E agora são 10, 11 dias, mas segunda-feira reduziu 10 dias só treinando, já que terá parada para a data da FIFA para os 2 jogos restantes das eliminatórias da Copa do Mundo. O Brasil já está classificado, mas precisa cumprir tabela, vai jogar contra o Chile aqui no Maracanã e encerra as eliminatórias contra a Bolívia lá em La Paz. Até bom que já tenha se classificado, né? Porque já pensou se fosse precisasse de do último jogo lá na La Paz. Bom, mas vamos falar de Vasco, Fernando Diniz. Foi uma coletiva curta, né? Muitos colegas que cobrem o Vasco não foram para Pernambuco. Meu sonho de cobrir jogo fora, mas também altos custos, né? Os canais mais famosos, custos ter sido muito caros. Aí muita gente não envia a equipe para essas viagens de jogos fora, fica mais na imprensa local. E como eles não tinham muita curiosidade de perguntar o Vasco, foram apenas 4 perguntas. E vamos à coletiva, que será curta, não terá divisão para a hora do almoço. E o técnico Fernando Diniz falou sobre já projetando o clássico no dia 11 contra o Botafogo, que será o jogo de volta da Copa do Brasil. Lembrando que o jogo de ida em 6 de janeiro foi 1-1. Quem vencer avança para as semifinais da Copa do Brasil e, se houver empate de 90 minutos, terá decisão por pênalti. O treinador falou sobre o clássico. Veja. Primeiramente, boa noite. O jogo acabou agora e, obviamente, a gente já começa a pensar no Botafogo de fato. A gente tem que celebrar um pouquinho essa vitória e a gente tem aí 10 dias para o jogo do Botafogo. O time tem oscilado, como você disse, na maior parte do tempo, oscilado mais no resultado que na performance. E hoje, inclusive, oscilou dentro do próprio jogo. A gente teve momentos muito bons e momentos não tão bons assim. E a gente sabe que contra o Botafogo a gente tem que ter uma partida bastante consistente, como foi na última quarta-feira, para a gente ter a nossa chance de classificar para a próxima fase da Copa do Brasil. A gente sabe que é um time muito forte e a gente vai se preparar da melhor forma para chegar bem lá. O critério é melhorar o time. Quando eu acho que vai melhorar o time, eu faço substituição. Eu segurei ele até onde já tinha feito uma parada para poder trocar o Jair pelo Cocão. E essa pergunta é recorrente, mas é uma pergunta que eu não tenho problema de respondê-la, porque eu faço as mudanças para poder melhorar o time. Quando você faz uma mudança, tem que ver o encaixe tático, como é que vai ser ou como é que não vai ser. Tem jogadores novos que poderiam entrar, que acabaram de chegar. Então tem um monte de coisa que pesa, mas assim, o critério que eu uso é para melhorar o time. Você achou que o time estava cansado, mas não é só cansaço. A gente fez as mudanças e com as mudanças também o time não deixou de ir lá para trás, não deixou de marcar mais baixo. E quando você está marcando mais baixo, tem um encaixe tático que é muito importante. Tem jogadores menos treinados que podiam comprometer. Então, se a gente tivesse feito mudanças antes, a gente poderia, na minha opinião, poderia ter ficado um pouco mais vulnerável do que a gente ficou. O Matheus França entrou no jogo, foi opção. Sim, mas pouca minutagem. Tá bom, achei que ele tinha que entrar pouco. Essa mesma pergunta, ele entrou pouco, porque eu achei que ele tinha que entrar pouco. Você não sabe como é que o jogador está, com o tempo que ele aguenta. Ele estava vindo de lesão, treinou pouco,
poucos dias no Crystal Palace e fez 2 treinos com a gente. A gente não pode botar o jogador do fundo, é expor o jogador a uma série de coisas. O fato dele ter vindo hoje já foi uma grande coisa. Que o normal era nem vir para essa viagem, era ele ficar para treinar mais. Assim, hoje, o fato dele entrar um pouco foi uma coisa para ele sentir o clima. É um jogador que ele veio muito bem referendado. A gente está muito feliz que ele está aqui. A gente tem que tomar cuidado. Não é só contratar o jogador e botar para jogar. O Robert Renan é a mesma coisa. O Robert Renan, a última partida dele foi em maio. Ele fez 5 treinamentos. E hoje, como é que eu vou botar o Robert Renan onde? No lugar do Lucas Freitas? Ou jogar eu queria colocar dois zagueiros canhotos para jogar? Não tem nenhum sentido. A gente contratou o jogador, né? Porque eu tenho o desejo dele entrar, que a gente vai botar o jogador. Agora tem essa semana para eles entrarem numa melhor condição. E repito, eu vou botar conforme eu achar que o time vai melhorar. Isso. Não, todos eles eu enxergo de uma maneira muito positiva, por isso que eles foram contratados. O que a gente tem que entender é que os jogadores chegam, não é chegar e botar para jogar. Para o segundo semestre eles vão ajudar muito. E para o próximo ano, mas não é trazer o Chris também, já faz um tempo que não joga, ele estava em negociação, não está fazendo jogo, não está fazendo treinamento coletivo. Então não é chegar o jogador e botar para jogar. Se botar para jogar e o jogador não render, aí todo mundo vai ficar descontente porque ele não rendeu, mas porque ele está sem condição de jogar. A gente precisa ter cuidado na hora de botar para jogar. É a mesma coisa que acontece com o jogador da categoria de base. Tem jogador que a gente quer que bota, mas se botar o jogador vai mal, aí não quer que bota mais. Então todos esses jogadores, nenhum jogador deles estava jogando. Nenhum deles estão jogando. Nenhum estava jogando partidas de titular consecutivamente. Se estivesse com ritmo de jogo, seria mais fácil só vestir a camisa e jogar. Mas todos eles fazem um longo tempo. O Matheus França, não sei quanto tempo faz que ele não joga uma partida inteira. Então a gente tem que tomar cuidado para poder dar condição para os jogadores e eu tenho muita convicção de que eles vão nos ajudar, todos eles que foram contratados. Também falou sobre os critérios da substituição. Ele demorou para substituir, depois substituir lá por uns 30 e poucos minutos do segundo tempo. E ele falou dos critérios. Veja. Também falou sobre os novos contratados, o Matheus França, o Robert Renan e o Vitor Cuesta, que chegou no Rio de Janeiro nesse domingo. E ele falou sobre os novos contratados. Veja. E galera, só para encerrar o nosso Desperta Vascaíno, o Jair que saiu no primeiro tempo, depois de uma entrada criminosa, que o árbitro sequer deu falta. O departamento médico atualizou que o jogador está com uma entose no joelho direito, mas não falou nível de gravidade, já que ele deverá fazer exames nas imagens para saber isso, e o Vasco deve atualizar a situação do Jair nos próximos dias. Então, é isso, galera! Até o nosso Papo Editorial da Hora do Almoço e o Boa Noite com mais papo, já que segunda-feira é um elenco vai estar de folga. Terá muito papo, né? Já que a data da FIFA é um horror. Mas... boa noite com o resumo da segunda-feira do Vasco. Até mais.